Oi pessoal, tudo bem com vocês adultos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo a este vídeo. Estou trazendo aqui para vocês mais uma videoaula sobre a língua balborana e nesta aula vocês irão estudar sobre a 11ª letra do alfabeto balborano, que é a letra I. 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 Então, a letra I no alfabeto balborano, ela tem mais conteúdo para ser explicado, porque vocês precisam prestar mais atenção na pronúncia dela nas palavras. Entendido? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, na língua portuguesa, a letra I tem 3 sons diferentes, que são o som oral, o nasal e o semivogal. Primeiro de tudo, quero que vocês entendam o que são esses 3 sons da letra I no nosso idioma. Então vamos lá. Primeiro de tudo eu falei sobre o oral, não é mesmo? Que é o som I. Tá bom? O som básico da letra I como vogal no nosso alfabeto, como por exemplo na palavra ida. E eu não sei se vocês já têm ouvido falar sobre o AFI, que é o alfabeto fonético internacional, em que cada som é representado por um símbolo distinto do alfabeto latino e de outros caracteres parecidos, não é mesmo? Então, por exemplo, como o som oral da letra I vogal do nosso alfabeto, no AFI, que é o alfabeto fonético internacional, é representada por meio de um I minúsculo, certo? E aí também temos o som nasal, não é mesmo? Que é aquele que é assim, IN, que é o I fazendo o dígrafo seguido de M ou N. Como, por exemplo, na palavra indo e na palavra assim. Que no AFI é representado por um I minúsculo com tio em cima e o I semivogal, que chamamos de I breve, que é aquele I cortado que aparece em relação entre vogais, como por exemplo na palavra praia, que no alfabeto fonético internacional é representado por meio de um J minúsculo. Pode parecer estranho, mas é verdade. A não ser para quem já tenha ouvido falar sobre esse alfabeto fonético internacional, não é mesmo? Então, vocês já sabem que esses são os 3 sons normais da letra I na língua portuguesa. Agora, vamos voltar para o nosso assunto, que é o que mais interessa no nosso vídeo, que é a letra I do alfabeto balborano. Então vamos lá. A letra I na língua balborana só tem 2 sons diferentes. O que eu quero dizer com isso? Os 2 sons ou fonemas que a letra I apresenta no balborano são o fonema I e o fonema Y. Ou seja, a letra I em balborano tem som oral e o som semivogal. Mas por que ela não tem o som nasal? O seguinte, como eu expliquei nos vídeos passados sobre as vogais não aspiradas em balborano,
que no caso foram nas videoaulas sobre sobre a letra A e a letra E, eu falei uma coisa parecida com isso. Então, eu já falei que não existem vogais nasais na língua balborana, certo? Então, como por exemplo, a letra A não tem som nasal de an, a letra E também não tem som nasal de em, e assim vai com todas as outras vogais. Ou seja, acontece a mesma coisa com a letra I. Ou seja, quando ela é seguida de M ou N em balborano, ela vai ficar com som de in, certo? Com o M e N finais com som puxado de consoante, certo? E não mudos para fazer a vogal ficar com som nasal, certo? Ou a letra I em balborana também vai ter o som Y, que é o som semivogal dela. Ou seja, que é quando a letra I aparece no meio de duas vogais, ou quando aparece depois de outra vogal, ou antes também, só que às vezes ela vai ficar com som de Y, semivogal, que é o que se diz do I breve, que é o que chamamos de I breve, que é o I meio cortado, vocês entendem? O I vogal que não é completo, certo? É como se fosse pronunciar o I, como se começasse a pronunciá-lo e já terminasse ele de vez. Tá bom? Então, vocês já estudaram que os dois sons diferentes da letra I na língua balborana são o fonema I e o fonema Y. Agora, vamos às palavras. Então, essas são as 3 palavras balboranas de hoje. Vamos começar. A primeira palavra que temos aqui é a palavra luminária em balborano, que se diz iluminadora. 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 É uma palavra grande, não é mesmo? Mas se vocês tentarem praticá-la, vocês vão conseguir pronunciá-la corretamente, inteira. Bom, a primeira coisa que vocês percebam é que depois da letra I inicial da palavra, há uma letra L seguida de uma letra I, tá bom? Que na verdade isso é uma letra só em balborano que vocês vão estudar daqui a algumas aulas. Reforçando isso já para vocês, tá bom? Então, essa é a palavra luminária em balborano. Iluminadora. Agora vamos para a segunda palavra. A segunda palavra em balborano que temos aqui escrita nesta folha é a palavra dentro, que se diz intro. 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 Tá. Então, percebam o seguinte. Eu li esta palavra como intro e não como intro. Vocês conseguem perceber a diferença? Só quem é bom de ouvido aqui, não é mesmo? E que sabe muito bem de linguagem que vai perceber a diferença entre in e in. Então, os dois fonemas que começam esta palavra são o fonema I e o fonema N. Um é vogal e outro é consoante, que formam a primeira sílaba desta palavra, que é in, tá? Então, percebam, vejam minha boca pronunciando a palavra. Intro. Como vocês conseguem perceber, vocês
perceberam que eu puxei o som da letra N, não é mesmo? Que é uma consoante e não é muda para fazer uma vogal nasal. Então, como vocês já sabem, o som básico de consoante da letra N no nosso alfabeto é assim: N, com a língua articulada para cima com o céu da boca e encostando nos dentes como consoante nasal, assim, N. E o jeito que é pronunciado na língua portuguesa, que é in, é uma vogal nasal e a língua não encosta nos dentes, tá bom? Então, a pronúncia correta que eu falei é a primeira, tá? Intro. Intro. Com o N puxado antes do T, tá bom? Intro. Dentro, em balborano. Agora vamos à última palavra para finalizar a aula de hoje, que é a palavra ideia em balborano, que se diz ideiar, ideiar, ideiar. Pode parecer uma palavra difícil, não é mesmo? Por causa desse encontro final da letra A com acento agudo e a letra R, que fica com som de ar, não é mesmo? Mas o que interessa para a aula de hoje é o som da letra I, como eu já falei para vocês no começo deste vídeo. Então, a letra I que existe no meio dessa palavra, que fica no meio do E e do A com acento agudo, é ela que tem som semivogal. Por quê? Porque ela aparece no meio de duas vogais. É como se ela fosse uma consoante. Vocês entendem? Então, em vez de pronunciar eia, vai ficar eia, certo? Com esse I mais cortado, mais breve, por estar entre vogais, certo? Enquanto esse I inicial tem som I normal de vogal, tá bom? Então, ideiar é a palavra ideia em balborano. E por hoje é só, pessoal. Essa foi a aula de hoje de língua balborana sobre a 11ª letra do alfabeto, que é a letra I. E vejo vocês na próxima. Até mais.